O que o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu significa na prática? E por que, depois desse resultado do Parlamento Europeu, o presidente da França, Emmanuel Macron, decidiu convocar novas eleições para a Assembleia Nacional Francesa? O que tem a ver uma coisa com a outra? E nós, aqui do outro lado do Atlântico, como isso nos influencia? Como entender esse cenário de avanço da extrema-direita, com Donald Trump sendo um nome fortíssimo para voltar à Casa Branca? Bom, estas perguntas nós vamos responder com o professor que está participando hoje para responder o que for possível e nos dar pistas de entendimento do que ainda estiver em aberto, porque é assim, geopolítica, relações internacionais e essas relações todas estão sempre em mudanças, e agora a gente está vendo este cenário lá no Parlamento Europeu. Nós vamos conversar hoje com o professor James Onig, ele é professor de Relações Internacionais da FACAMP. Então eu vou pedir para a Paty rodar a vinheta, enquanto isso você deixa o like e compartilha o conteúdo do My News com mais e mais pessoas. Paty, roda a vinheta para a gente começar. Professor James, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do My News. Eu que agradeço o convite, Afonso, e um abraço a todas e todos que nos assistem. Professor, deixa eu começar por um ponto que eu acho que é muito importante, até para a gente começar com um panorama do que está acontecendo, né? Está todo mundo falando do avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu, mas eu queria que o senhor nos falasse, é isso mesmo? Que avanço foi esse? É muito significativo ou não? Queria te ouvir. Afonso, o que aconteceu, na verdade, foi uma transformação da característica principal da composição do Parlamento Europeu. A extrema-direita, formada pelos partidos de oposição aos governos da Alemanha e da França, ganharam muito espaço neste pleito. Então, os dois maiores colégios eleitorais, que é o Colégio Eleitoral Francês e o Colégio Eleitoral Alemão, conseguiram eleger muitos deputados de partidos com discursos mais radicais, com discursos extremistas, para temas como o meio ambiente, a imigração, entre outros. Acrescido a isso, a gente pode lembrar muito bem que na Itália também o partido da primeira-ministra Meloni conseguiu lograr bons cargos, ou melhor, bons assentos, e na Espanha também uma parte da direita conseguiu avançar bastante. Do ponto de vista geral, os partidos chamados partidos populares, mais conhecidos como de centro-direita, continuam na cabeceira do número de cadeiras, mas eles vão ser agora acompanhados dos socialistas e muito de perto dos partidos de extrema-direita, que emergem agora como uma força muito importante para o Europarlamento. Exatamente, professor. São mais de 100 deputados, né, eleitos pela extrema-direita nessa configuração agora do Parlamento Europeu, o que dá aí 20% mais ou menos do parlamento. O senhor colocou, o Parlamento Europeu vai continuar nas mãos do centro, né, dessa centro-direita, mas esses 20% têm um peso muito importante e eles vão ter que ser muito mais ouvidos, vão conseguir impor algumas pautas, algumas leituras de mundo. É esse o perigo, vamos dizer, disso tudo, né? Exatamente. Na medida em que as pautas ditas pragmáticas, voltadas àquelas que afetam a economia, especialmente o dia a dia da população, tiverem que ser negociadas, a direita tradicional, a direita centrista, digamos assim, ela pode compor com a extrema-direita, abrindo espaço para o crescimento de suas ideias. Então, olhando de longe, do outro lado do Atlântico, como você bem lembrou há pouco, a gente precisa olhar com um olhar crítico, entender que o avanço dessa extrema-direita, o risco principal está justamente na imposição de suas pautas. Numa Europa que vive uma estagnação econômica, numa Europa que vive de incertezas, além de tudo, né, Afonso, num ambiente conturbado por duas guerras, especialmente duas guerras, o conflito na Ucrânia e a região da faixa de Gaza. Então, automaticamente, a pauta da extrema-direita se transforma numa pauta explosiva, que exige urgências, e a pressão do eleitorado pode influenciar no voto da centro-direita, criando, então, situações muito complicadas para o futuro da Europa e, por que não dizer, para o futuro do mundo. O professor, e é tão bom ter um professor aqui nesse momento para nos ajudar a esclarecer aqui para as pessoas o que é, na prática, o Parlamento Europeu. Porque o que se tem é que o Parlamento Europeu não é tão importante assim para os europeus, que sente o Parlamento Europeu muito distante, então essa eleição não tem aquela importância toda que tem os parlamentos nacionais. Por que existe esse sentimento? E como é que funciona, né, professor? Porque por causa da União Europeia,
tem este parlamento que não responde a um país, mas a todos os países da União Europeia, se não me engano são 27, né, que compõem o Parlamento Europeu. Então eles têm esse poder de decisão em alguns temas, por exemplo, temas caros para a extrema-direita, como é o caso da imigração. Então eu queria te ouvir como é que é essa relação do Parlamento Europeu com a população e com o parlamento de cada país, que continua também ativo, né? Nós podemos entender isso como um processo gradual, de certa forma lento, mas cada vez mais incisivo para a vida da União Europeia. À medida que se aprofundaram as relações entre os países, à medida que se aprofundou a própria integração do continente, o Parlamento Europeu foi tomando para si algumas pautas importantes, entre elas as fronteiras externas, que é exatamente isso que você falou, a questão da imigração, entre elas a política agrícola comum, que é centralizada entre os países membros do acordo. E pior ainda, né? A questão mais importante que eu acho é o futuro da Europa, o futuro geopolítico da Europa. E por que eu digo pior ainda? Repetindo mais ou menos o que eu falei há pouco. Se essas guerras não tiverem solução rápida, infelizmente o envolvimento de todos os países do mundo vai ser cada vez maior. Então, um Parlamento Europeu, que apesar de não ter todas as políticas em sua mão, especialmente aquelas voltadas para questões internas de cada um dos países, mas as questões externas passam sim, em linhas gerais, pelas decisões do Parlamento Europeu que vão orientar, Afonso, as outras instâncias da União Europeia, seja a Comissão Executiva e o Comissariado Europeu, que são sim aqueles que vão ditar a posição da União Europeia perante o mundo, perante as instituições multilaterais. É tão interessante, né, professor? Porque tem muitas análises que vão nessa linha de que a Europa, como boa parte do mundo, está passando uma crise de identidade e que a democracia, como está constituída hoje, não dá respostas, muitas vezes, aos anseios dessas pessoas, daí esse sentimento de mudança, que muitas vezes não vem para melhorar e muitas vezes vem para extremismos, né, que não são saudáveis da democracia, mas esse sentimento e essa aliança de populismo e demagogia é o que a gente consegue ver, por exemplo, nesses partidos de extrema-direita que têm avançado. O senhor também sente essa mudança de ar que a gente tem visto na Europa, como essa crise que vive as pessoas, essa crise de identidade da democracia? Sim, entendo perfeitamente que hoje a democracia passa por um grande movimento de teste e transformação. A velocidade que a democracia vive hoje, Afonso, no mundo, as transições de poder, as eleições e muitas vezes a tomada propriamente dita das decisões, está descompassada do ritmo frenético que a economia e a sociedade vivem. Não há necessidade, obviamente, de subordinar a democracia a esse frenesi. Afinal de contas, decisões governamentais ou decisões democráticas têm que ser tomadas com muita calma. Mas para o cidadão, para a cidadã, a situação que vai ficando cada vez mais difícil do ponto de vista econômico, político e social, o cidadão e a cidadã querem soluções imediatas ou as mais rápidas possíveis. Então, este modelo que está aí recebeu uma crítica enorme, que explica um pouco, Afonso, a votação da extrema-direita, porque a crítica principal ao sistema veio exatamente vieram, né, as críticas principais vieram desses partidos extremistas que colocam em xeque esta democracia que nós vivemos. Porém, nós que estamos vivenciando isso e analisando isso, sabemos efetivamente que esse é o modelo até agora mais confiável que nós temos, porque senão nós vamos partir para autocracias, ditaduras e movimentos repentinos que podem levar a arrependimentos gigantescos no futuro. Então existe esse descompasso e é muito difícil de ser solucionado. E o senhor já nos deu umas pistas aqui, e para os europeus no dia a dia, está mais caro viver na Europa, né, professor? Essa é uma queixa muito grande, quer dizer, aquela geração que teve um padrão de vida, hoje não está conseguindo manter isso, e as outras gerações estão pensando, será que eu vou conseguir ter o padrão de vida que meu pai, enfim, tinha? Então isso mexe também com o pensamento dos europeus nesse momento. E o senhor trouxe a questão da guerra aqui, acho que é importante a gente trazer isso novamente, porque a guerra também traz muitos custos à Europa,
financeiros, muitos, e também de desgastes e enfim, de tensionamentos todos. Então, essas questões do dia a dia contaminam muito essa proposição do que os parlamentares querem, enfim, como que as pessoas vão reagir em meio a essas dificuldades e como que eles esperam a resposta democrática disso tudo, né? Verdade, Afonso. Lembrando que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa Ocidental foi feita em bases do bem-estar social, né? Do chamado welfare state, onde a base da sociedade recebia com bom grado uma melhoria substancial na moradia, na saúde, nos transportes, nas remunerações, na reindustrialização. Muitos, inclusive, chamam, Afonso, de era de ouro, né? Do capitalismo, onde o sistema realmente produziu muita riqueza na Europa Ocidental. Mas a partir do processo de globalização, certas linhas de pensamento acreditavam que esse Estado não iria aguentar sustentar tudo isso. E, portanto, o que aconteceu? Mudanças sérias de rumo. Se estabeleceram doutrinas mais liberais e neoliberais que pregavam a diminuição do poder do Estado. E foi nesse descompasso, mais uma vez, que aconteceram essas lacunas, que muitas vezes não são entendidas completamente pela grande massa da população, que acha que, na verdade, o Estado sabota o seu desenvolvimento. E por isso mesmo optam, às vezes, por discursos mais radicais. Lembrando que a era do bem-estar social se encerrou a partir dos anos 90 e nós estamos assistindo cada vez mais um processo de mudanças, seja no mundo do trabalho, na política e, por que não dizer, diretamente na economia. Isso influencia bastante as decisões eleitorais. Professor James, agora nós vamos dar um pulinho lá na França para falar das especificidades do país, que tem tudo a ver com isso, né? Uma pessoa mais desavisada, e a grande maioria de todos nós, né, que não estamos detidos em como funciona o sistema francês, pode até assustar, falar, gente, mas a eleição não é para o Parlamento Europeu e o Macron decidiu dissolver a Assembleia Nacional da França, por que tem a ver uma coisa com a outra? Queria que o senhor nos explicasse qual foi a ideia do Macron ao fazer esse movimento que muita gente considera arriscado? Sim, é um movimento arriscado, mas é um movimento muito importante e que pode abrir uma bifurcação aí, Afonso. Do lado legal, ele tem todo o direito de fazer isso, não há questionamentos, porque a Constituição francesa é uma Constituição que prega o poder de decisão, o poder executivo, vamos dizer assim, em duas instâncias. É uma coabitação entre o presidente e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro cuida um pouco mais dos assuntos internos e o presidente cuidaria um pouco mais das relações externas, no caso francês. Não sempre desta ordem, mas mais ou menos arranjado desse jeito em torno desses últimos anos. Macron percebeu que o seu partido sofreu um revés enorme. Aliás, as pesquisas já apontavam isso, Afonso. As pesquisas já mostravam um descontentamento enorme do eleitor francês, que não aceitava certas políticas impostas pelo governo Macron, muitas delas de caráter, vamos dizer assim, de aperto de cintos. E isso acabou gerando uma situação de confronto nas urnas. Então, o que o Macron optou? Legalmente ele pode fazer, ele está totalmente legalizado, não só do ponto de vista jurídico, mas também ético, e está certo o que ele está fazendo. Porém, é arriscado, porque vão ser chamadas eleições agora para o final do mês de junho. Então ele quer que, na verdade, a oposição tenha pouco tempo para criticar o seu governo e assim tentar manter o seu partido no poder. Essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa, Macron acredita que uma oposição que abrace ou ganhe as eleições vai abraçar uma França num estado bastante tenso. E por isso mesmo, talvez não consiga fazer uma coalizão. E obrigatoriamente são chamadas novas eleições e, mais uma vez, tentam se fazer coalizões para a dirigência do país. Então ele aposta nessas duas vias, que se a direita ganhar, dificilmente conseguirá administrar o país sozinho, e que se ele for fazer coalizões, eles vão ter que convocar novas eleições. E uma segunda, que é aproveitar o tempo curto para tentar reverter um pouco esse quadro e manter o seu partido no poder. É muito interessante isso, né, professor? No melhor dos mundos, para o Macron, ele se fortalece, portanto, o seu partido consegue uma força maior. Lembrando que a França
presidencialista, mas tem a figura do primeiro-ministro, hoje Isso. aliado de Emmanuel Macron. Agora, na pior das hipóteses, pode ser que não seja tão ruim assim, não é, professor? Eu quero explicar. É porque se, por um acaso, a Marine Le Pen, que é o grande antagonista do Macron na França, conseguir uma maioria e se articular para ser indicada primeira-ministra, que cabe isso, portanto, à Assembleia Francesa, ela vai enfrentar já um desgaste que muita gente considera meio prematuro, porque vai pegar uma França numa situação complicada e etc. Então a gente pode ver uma conjunção de Macron presidente e Marine Le Pen primeira-ministra também, não tem isso, professor? Vai ter que ter um jogo de cintura dos dois lados muito forte para poderem conviver. E automaticamente, Afonso, isso pode gerar aquele jogo mais da tradição da democracia, convergir em posições. Isso vai ser obrigado se eles quiserem continuar governando, caso contrário, tem que convocar novas eleições. Então, a Marine Le Pen já fez um movimento diferente, Afonso, nos últimos anos. Ela se afastou um pouco da figura do pai dela. E se afastando um pouco da figura do pai dela, que era muito mais radical, ela conseguiu angariar mais votos, explicando um pouco o sucesso da sua aliança nessas eleições. Então, talvez nós estejamos assistindo um movimento deste grupo de extrema-direita hoje, ainda hoje, visto como extrema-direita de Marine Le Pen, um pouco mais para o centro, para poder habitar o poder nessa coabitação entre primeiro-ministro e presidente da França. Aproveita e conta pra gente um pouquinho mais, professor, sobre essa personagem, a Le Pen. Você falava do pai dela. Conta um pouco essa história que é muito interessante, né? Sim, sim. O pai da Marie Le Pen, né, Jean-Marie Le Pen, é um dos grandes líderes do Front National, uma frente impressionante de direita na França do pós-guerra, que começou a se articular principalmente no final dos anos 50 e início dos anos 60. Esse Front National, ele tinha como base manter a França forte e já denunciava naquela época, Afonso, a abertura das fronteiras para os imigrantes. Mas lembremos nós, né, Afonso, que aquele momento era um momento onde todo mundo tinha emprego na França e faltava mão de obra nos setores menos qualificados. Então a entrada do imigrante foi muito bem-vinda. A partir da crise dos anos 80, a situação muda e o partido do pai da Marine Le Pen adquire um discurso muito xenófobo, praticamente neonazista, e ela cresce dentro desse grupamento político. No começo dos anos 90, eles tentam mais uma vez assumir o poder, não conseguem, e gradualmente, 90, 2000, 2010, Marine Le Pen vai se afastando da figura mítica do seu pai. Ele está vivo ainda, bastante idoso, mas ela conseguiu angariar um pouco de mudança, sem aquela verborragia, aquela verve anti-imigrante tão aberta, ela conseguiu angariar pessoas e votos que puderam fazer ela se transformar na nova liderança dessa direita, a nova direita mundial, que muitos chamam de extrema-direita. E o senhor, como chama? Também entende que cabe Eu, nessa casinha de extrema-direita? sim, porque nós temos que pensar na prática, no dia a dia dos deputados desse grupamento, Afonso, dentro do parlamento. E você sabe, amigão, que essa situação ela tende a radicalizar, porque eles vão, na minha opinião, os partidos de extrema-direita nunca tiveram tão fortes. Então eles vão tentar o tudo ou nada. Ou seja, eles vão tentar aumentar sua força para as próximas eleições. E como você estava falando agora há pouco, né? Eles vão tentar principalmente se fortalecer nos parlamentos nacionais. E daqui a pouco vão vir essas eleições, né? Professor, então, para que a gente não deixe pedra sobre pedra, para que a nossa audiência saia ainda mais sabida aqui da nossa conversa, o Parlamento Europeu não tem nenhuma vinculação com a Assembleia Francesa. O que o Macron fez foi observar o cenário, falar, bom, se no Parlamento Europeu foi uma vantagem grande para Marine Le Pen, já deixa eu fazer uma eleição antecipada aqui para fortalecer ou não o meu partido. É isso, não há uma vinculação direta, foi uma leitura de cenário do presidente da França, né? Perfeito em gênero número e grau, Afonso. Perfeito em gênero número e grau. Ele viu, observou, constatou e tomou essa decisão, lógico, do seu partido, para que rapidamente eles tomassem uma atitude e mostrassem à população que sim, eles reconhecem que foram derrotados, mas que eles esperam que a população francesa entenda, e aí vem o grande checkmate também, talvez, que eles podem ser bons
para as questões europeias. Mas a pergunta que Macron está lançando é: será que a extrema-direita é boa para as questões internas? É isso que vai ficar marcado nessa eleição. Então, eu acho que vai ter esse tipo de polarização. Eu vi muitas avaliações também de que o presidente da França contaria com o bom senso dos franceses, no sentido de que o parlamento europeu, o povo é mais relapso nessa eleição, tanto é que o comparecimento não é grande coisa, fica nos 50%, não é isso, professor? E se Exato. elege ali alguns outsiders da política, inclusive um jovem que disse que não entendia nada de política, mas tinha, se não me engano, 5 milhões de seguidores, e ele se tornou um eurodeputado agora, que é assim que se chama, né? Um membro do parlamento europeu. E que na hora ali da Assembleia Francesa, aí o francês vai falar, peraí, vamos ver direitinho como é que vai ser isso. Então, esse bom senso, eu não sei se vale contar ou não, mas também é uma aposta nesta razoabilidade e nessa diferença de tratamento que o europeu, o francês, dá para o Parlamento Europeu e a Assembleia Nacional, né? Bem dito, Afonso. A gente precisa entender isso. Vamos pegar o caso de Portugal rapidamente, ao contrário, né? Portugal, que deu votos para o Chega internamente, ou seja, levou um partido que era muito pequeno a um número importante de parlamentares no Parlamento Nacional Português, agora para o Parlamento Europeu, eles praticamente limaram o Chega, vai eleger pouquíssimos deputados. E um outro exemplo para fechar essa parte é justamente da Itália, que o comparecimento foi menor que 50%. Então as pessoas olham para o Parlamento Europeu de um jeito e para as eleições internas de outro. Às vezes ratificam, mas muitas vezes não ratificam o que acontece na euroeleição. Eu fui me socorrer aqui da Deutsche Welle, que faz um trabalho super importante na Alemanha, né, de informação pública de qualidade, e eles trazem alguns resultados, olha para você ver, é impressionante mesmo. A gente está falando aqui de algo que merece, é digno de nota, como a gente diz, né? Na França, Itália, Áustria e Hungria, partidos de ultradireita devem eleger as maiores bancadas. Estão repetindo, são 4 países importantes: França, Itália, Áustria e Hungria. E no caso da Alemanha, Polônia, Holanda, Bélgica e Suécia são pelo menos a segunda ou a terceira maior força, né, professor? Exatamente. Há um problema continental, há uma situação continental. E é importante para quem está nos assistindo também lembrar, Afonso, que nem toda a pauta da direita é conjunta. Ou seja, existem muitas diferenças nessa direita, assim como existe na esquerda. Né? Muitas cores e matizes podem ser dados a determinadas pautas. Mas, do ponto de vista geral, eu acredito sim que isso vai fazer com que eles conversem mais entre eles e, portanto, vão buscar, sim, crescimento ainda maior nas eleições locais que vão se avizinhar nos próximos meses e no próximo ano, e depois para as outras e próximas eleições do Parlamento Europeu. O jornalista não consegue, né, professor? Ele sempre puxa a sardinha para o país, para o Brasil. O que, que a gente tá, como é que a gente pode entender tudo isso? Eu queria aproveitar a alegria de ter o senhor aqui conosco para o senhor nos contar um pouco como que isso pode reverberar aqui no Brasil. Bem, na verdade, a gente já tem pistas, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lidera aqui no Brasil esse grupo da extrema-direita, já comemorou os resultados lá na Europa, está muito satisfeito, e hoje há uma extrema-direita muito mais articulada mundo afora. Então, que isso vai chegar aqui, já chegou aqui no Brasil, não há dúvida, né? Não há dúvida, não há dúvida. Os extremistas estão buscando se colocar perante a opinião pública como membros dessa história toda, fazendo parte dessa história toda, mas a polarização na América Latina já vinha de antes, né? Então nós assistimos na América Latina nós já assistimos na América Latina o que está acontecendo na Europa. E a América Latina fez algumas opções. Em alguns países a direita ganhou, na Argentina, em outros o centro progressista, como no México, venceu as eleições. Nós não temos essa uniformidade que foi vista na Europa nesse momento. Muitos devem perguntar, mas lógico, nós não temos um bloco único. Sim, pode ser isso, mas as realidades na América Latina são muito mais díspares. Então isso faz com que o comportamento do eleitorado também assim seja. Enquanto na Europa você tem estratos sociais que se estendem por todo o continente, muito semelhantes, sejam agricultores, trabalhadores médios urbanos, alta burguesia, cada um deles vota muito parecido com o seu conacional e com os vizinhos de outros países. Então essa diferença fica marcada. Eu acho que o Brasil vai ter que interpretar direitinho tudo isso, porque nós tivemos, Afonso, eleições também na Índia, as eleições no México. Então tudo isso vai somar
vai ter que ser avaliado com muito cuidado pelo governo, pelo Itamaraty, para entender qual vai ser a postura do Brasil daqui para frente. Professor, é exagero dizer que há uma onda da extrema-direita pelo mundo, porque 20 anos atrás não se falava disso, né? Hoje se fala, não, e assim que há uma vez da extrema-direita, não uma vez que vai levar tudo, mas a vez de ser falada, de entrar nos holofotes novamente, de pautar o noticiário, de gerar preocupações, de gerar incertezas. O senhor compreende assim? Sim, sim, compreendo da mesma forma, Afonso. A gente tem que entender que isso começa a partir dos anos 2000, principalmente, quando os Estados Unidos se vê de frente a uma disputa comercial com a China, governada pelo Partido Comunista. Então, indiretamente, começa a se colocar barreiras contra a China, como se o comunismo na China fosse o grande mal, o grande malefício. Isso faz com que a direita mundial se levante, para que mais uma vez tente repelir ou a interferência estatal, ou um padrão planejado de desenvolvimento e queira aí combater essas ideias. Ocorre que a extrema-direita em determinados rincões do planeta, ela muitas vezes faz isso utilizando pauta de costumes, utilizando pautas diversionistas e que acabam gerando tensões sociais muito sérias, colocando talvez uma nuvem de fumaça em cima dos grandes temas que cada país precisa enfrentar. Essa realidade é uma realidade nova. Muitas vezes a própria esquerda não sabe como se comportar. E por isso mesmo, nós estamos vivendo sim uma onda de extrema direita mundial, onde líderes que tinham certo pudor em acusar grupos, em atacar identidades, se faziam isso de forma velada. Agora não mais. Parece que a vergonha caiu e agora nós vamos ter que enfrentar um discurso cada vez mais radicalizado. E aí entra nesta fala do senhor, que é muito importante, o cálculo das redes sociais e da internet, que a direita, como todo mundo já está cansado de saber, surfa muito melhor esses mares nunca antes navegados, né, professor? Eles estão indo muito melhor nessa linguagem, muitas vezes permeado de fake news, desinformações, e a esquerda não tem ido tão bem. Isso a gente vê aqui no nosso próprio cenário local. Agora, professor, antes de fechar, ainda queria trazer uma questão que é do Donald Trump nos Estados Unidos, ex-presidente, que agora tenta novamente chegar à Casa Branca. Ele também é um líder importante desse discurso de extrema-direita, se não for o maior nome disso tudo. Então, uma vitória de Donald Trump esse ano nos Estados Unidos viria a coroar todo esse processo na lógica aí da extrema-direita? Você guardou o tema principal para o final, né, Afonso? Eu também acho. Eu também acho. Meu amigo, a vitória de Donald Trump ou de Biden vai ser o fiel da balança de todo esse processo, porque o mundo vai saber como vão ser os próximos 4 anos. Então, se nós pudermos entender qual o impacto dessas vitórias, ou de Biden ou de Trump, ela vai ser definitiva no ponto de vista deste médio prazo de 4 anos. Então, eu acredito que até o Parlamento Europeu, estava conversando com alguns alunos hoje de manhã, eles vão cozinhar o galo, sabe? Eles vão segurar o tempo para ver como vai ser a eleição americana. E com certeza, Donald Trump representa talvez o poderio máximo dessa extrema-direita, que se diz outsider, né? Diz que veio de fora da política, se diz empoderada pelo dinheiro, empoderada pela autodeterminação de cada um, o empreendedorismo, e assim eles vão colocando essas pautas sem dar as devidas explicações. E no caso dos Estados Unidos, eles já contavam, né, com um eleitorado bastante cativo, né, tradicionalista, de certa forma até racista, e isso potencializou com o discurso trumpista desde a época de Steve Bannon e dos seus assessores. Eu fico pensando a sorte dos alunos do professor James de poder trocar ideias com ele, de conversar informalmente. A gente está aprendendo muitíssimo aqui, pensa quem tem essa convivência diária com o senhor, como os alunos da FACAM. Professor, Obrigado. eu queria, antes de terminar o nosso programa aqui, fazer uma brincadeira antes do início do programa. Eu falei para o senhor, eu tenho um James Bond aqui, olha que eu sou fã de 007, entrevistando o professor James com um James Bond aqui, e a gente brincava que o James Bond ajuda a compreender muito a geopolítica e as relações internacionais também. É a franquia mais longeva da história do cinema, né? Muito, e cresceu em cima da Guerra Fria e das transformações que a Guerra Fria passou. Um agente vinculado à coroa britânica, buscando segurança do Ocidente,
num mundo polarizado e um mundo que já tinha essa russofobia, né, digamos assim. Então imagine, Afonso, como é que o Ocidente apavorado enxerga muitas vezes a situação que nós estamos vivendo hoje. Rússia e China parceiras ameaçando a hegemonia do capitalismo ocidental. Isso ajuda a explicar um pouco o quadro tão polarizado que a gente vive hoje. E eu dizia para o senhor, e o senhor lembrou também, que os inimigos do James Bond vai mudando ao longo do tempo. Antes era o comunismo, era a Rússia, depois, mais atualmente, é o terrorismo, etc. Mas isso dará assunto para um outro programa. Se a gente for falar de 007 aqui, a conversa vai longa. Professor James Onig, muito obrigado pela gentileza de falar aqui no My News. É a primeira vez que o senhor participa aqui conosco? É a primeira vez, Afonso. É um prazer te conhecer e agradeço muito pelo convite. Me senti muito honrado de participar. Então será a primeira de muitas, porque quando a gente gosta demais de uma conversa como foi a do senhor, a gente vai chamar mais e mais vezes, porque é importante também a presença dos professores no debate público. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor. Obrigado, Afonso. Uma boa semana para todo mundo. Essa foi a nossa entrevista com o professor James Onig, ele é professor de Relações Internacionais da FACAMP, e você compartilha essa conversa com mais pessoas e deixa o like, é muito importante a colaboração de todos vocês. Um grande abraço e nos vemos na programação do My News. Tchau, tchau.